Em que ano o Brasil foi descoberto? A chegada dos lusitanos por esse lado do mundo se efetivou pela expedição comandada por Pedro Álvares Cabral. Muitos historiadores ainda examinam se ocorreu intenção ou foi apenas um acaso a chegada dos portugueses por essas terras. O certo é que o aparecimento dos portugueses nessas terras fez parte das grandes navegações. Desse acontecimento em diante, começou o período colonial. Indiferente disso, os portugueses começaram efetivamente a colonização a partir de 1530. Olá, seja bem-vindo ao canal. Já que estamos começando o nosso vídeo, aproveite para se inscrever no canal. Aqui você sempre irá encontrar vídeos sobre histórias antigas e magníficas. A descoberta do território brasileiro foi resultado de uma conjuntura específica que se relaciona à fase histórica dos portugueses e às grandes navegações. É interessante reparar que a chegada dos lusitanos foi fruto da pesquisa oceânica realizada ao longo do século XV. Portugal foi o pioneiro na sondagem do Atlântico. Isso foi possível graças ao fato deles terem conseguido reunir as condições para o desenvolvimento náutico. Os portugueses conseguiram as condições técnicas, políticas, comerciais e até mesmo os melhores pontos geográficos para explorarem o mar. Se comparado aos demais estados da Europa, Portugal gozava de uma condição política estável e um território consolidado. Ao longo do tempo, a linhagem de aves fortaleceu o estado português, o que permitiu as condições ideais para o desenvolvimento do comércio e a tecnologia no país. Portugal também não passava por conflitos externos e disputas territoriais internas, já que os mouros haviam sido postos para correr do país no século XIII. Alguns países da redondeza, como a França e a Espanha, estavam enfrentando momentos difíceis, o que não permitia investimentos na exploração oceânica. Portugal ainda estava numa posição geográfica que facilita a navegação, pois o país estava próximo de correntes oceânicas que levavam até o continente africano. Isso tornava Lisboa, a capital portuguesa, um importante centro comercial que inclusive recebia o apoio de comerciantes da Itália. Conquistada pelos turcos otomanos em 1453, a cidade de Constantinopla, atual Istambul, fechou o caminho para as Índias. Sendo assim, era necessário encontrar uma alternativa que levasse até a região oriental. A solução encontrada foi contornar o continente africano por mar. Entretanto, o novo caminho para as Índias teria que ser aberto, ou seja, a passagem por mar deveria ser descoberta. Portugal importava da Índia produtos como a noz moscada e a canela, que eram super desejados no continente europeu. O propósito principal era esse, mas existiam outros objetivos, como catequizar o povo encontrado nesse processo. Nesse contexto, os lusitanos iniciaram suas pesquisas de exploração do Oceano Atlântico e gradualmente chegaram a locais desconhecidos. No decorrer do século XV, lugares como Cabo Verde, Açores, São Tomé e Madeira foram encontrados e ocupados. As expedições levaram ao estabelecimento de feitorias na costa do continente africano. Culminou em 1487, na abertura do caminho em direção à Índia. O feito do povo português despertou a curiosidade das demais nações do continente europeu, em especial dos espanhóis. A coroa espanhola logo resolveu financiar a missão marítima de Cristóvão Colombo, castelhano que encontrou terras na América no ano de 1492. Essa notícia se espalhou pela Europa como rastilho de pólvora e prontamente despertou reações nos portugueses, que começaram uma disputa para ver quem era o melhor. A disputa ocorreu no âmbito diplomático e levou ao Tratado de Tordesilhas, assinado pelos dois países em 1494. Os detalhes do que foi o Tratado de Tordesilhas você pode conferir entrando aqui na descrição e clicando no segundo link. Nesse acordo, ficou ajustada a existência de uma linha fictícia, na qual as áreas localizadas a oeste seriam da Espanha e as que ficavam a leste seriam de Portugal. Os relatos dos espanhóis terem encontrado terras na banda ocidental despertou a curiosidade e a cobiça dos lusitanos, mas até 1500 Portugal não tinha alcançado esse feito. Assim, uma expedição foi organizada e seu comando foi confiado ao nobre navegador em ascensão Pedro Álvares Cabral. O destino dessa expedição estava programado para a cidade de Calicut,
e o pagamento de Cabral foi o equivalente a 35 quilos de ouro. Cabral conseguiu adquirir o direito de compra e revenda de certa quantia de especiaria. De acordo com o historiador Jorge Couto, a expedição de Cabral contava entre 1.200 e 1.500 homens, que partiram da capital portuguesa em 9 de março de 1500. Existe uma certa controvérsia que se inicia num ferrenho debate a respeito das verdadeiras intenções de Portugal. Isso porque a expedição de Cabral seguia um caminho que conduzia diretamente a Cabo Verde. Essa rota sugere que o percurso seguido tinha alguma precisão e que seguia um caminho diferente do que o levava para a Índia. Historicamente, os lusitanos navegavam costeando a costa da África, e a rota tomada para Cabo Verde fazia com que as embarcações de Cabral se desviassem do caminho das Índias. Independentemente disso, a expedição continuou por águas desconhecidas, até 21 de abril, quando os marinheiros avistaram sinais de terra. Pelo período da manhã, em 22 de abril, mais sinais foram vistos, como pássaros marinhos e algas verdes. E, finalmente, no tradicional lusco-fusco do final da tarde e o começo da noite, a tripulação de Cabral avistou terra. Os navegadores de Portugal tinham chegado na região que hoje todos nós conhecemos como o estado da Bahia, e as terras vistas eram o Monte Pascoal. E em 23 de abril, um pequeno grupo de portugueses, comandados por Nicolau Coelho, foi enviado para pesquisar o terreno. Os portugueses toparam com 18 índios que esperavam a caravana na praia. O encontro foi num clima de paz, ao contrário do esperado. Ocorreu até troca de presentes. Em 2 de maio, os portugueses deixaram o Brasil rumo à Índia. No mesmo ano, ou seja, em 1500, o rei português foi comunicado do descobrimento. Apesar da descoberta ter sido feita em 1500, foi apenas a partir da década de 1530 que os portugueses fizeram um movimento colonial consistente. Agora dê o seu like e compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais. Tchau, tchau!